E aí, galera, beleza? Eu sou o Antônio Joga, sou o host do podcast da Redscom e a gente está aqui no Vasco Coutinho, Escola Técnica de Vila Velha, com o evento Redscom ES 2025. Eu tenho aqui a deputada Jaque Rocha e o professor Antônio. A deputada já está ali no meio dos games e temos um professor que vai explicar pra gente como um evento como esse pode ajudar as pessoas que passarem por aqui, principalmente por ele estar acontecendo numa escola. Deputada, eu queria que você falasse um pouco mais do seu currículo pra gente, vamos começar com ela, e depois o Antônio vai falar também um pouquinho mais do currículo dele, porque eu sei que tem muita coisa. Antônio, obrigada. Primeiro, assim, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse evento tão importante que o Espírito Santo recebe. Quero, nesse momento, também falar da Ana, que apresentou o Instituto Gamecom, e a oportunidade da gente estreitar parcerias estratégicas para trazer esse evento, sobretudo para uma escola, né? Eu venho do interior, sou da cidade de Colatina, trabalho desde cedo, assim, comecei bem pequenininha mesmo e depois indo para a iniciativa privada. Sou filha de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro. E um dos primeiros empregos que a gente sabe é a pessoa trabalhar no comércio, né? Então, eu fui trabalhar numa eletrônica. Da eletrônica, eu trabalhava durante o dia, acabou que surgiu uma oportunidade. Eu falei assim, poxa, acho que dá para trabalhar em 2 empregos, né? Porque naquela época, a universidade, a gente ainda não tinha alguns programas de políticas públicas como a gente tem hoje, ProUni, FIES. Então, era a questão do trabalho, né? Da necessidade do trabalho. E aí, eu fui trabalhar em uma lan house. Depois da lan house, virei vendedora de uma loja de informática e depois eu fui gerenciar uma loja de informática. Então, eu montava ali os computadores, principalmente para quem adorava jogos. Então, eu digo que essa foi a primeira parte que eu me senti acolhida no mundo digital e que até hoje nem todas as pessoas têm oportunidade. Então, quando a Ana veio com a proposta, né, olha, Jaque, você é deputada, temos aqui uma condição da gente conversar com alguns parceiros, levar esse evento para o Espírito Santo, geralmente só acontece em São Paulo. Eu falei assim, poxa, mas como é que a gente atrela? Porque eu sei o que isso é, de certa forma, esse contato, mesmo não sendo quem hoje vive, né, igual você, Antônio, fazendo live, o professor na sala de aula falando sobre inovação, sobre isso, mas eu sei o quanto a inclusão ela muda vidas, eu sei o quanto esse mundo pode abrir portas, seja do campo profissional, do campo intelectual, falando também do ponto de vista da cultura game. Então, aí foi onde falamos, vamos arriscar trazer aí a Redscom, através do Instituto Gamecom, para o Espírito Santo e buscar as parcerias para esse evento. Então, eu estou muito feliz, né? Sou deputada federal, mas eu acredito na política como ferramenta de transformação. E só de ver a juventude que está aqui dentro, encantada com a presença de vocês, com as palestras que estão ocorrendo, já valeu a pena todo esse processo. E não foi fácil, eu acho que isso, começamos a gerir essa ideia em 2023 e agora em 2025 que a gente está podendo concretizar, ou seja, foi um pouco mais de 2 anos para trazer esse evento aqui para o Espírito Santo e eu tenho certeza que ele já marca a história de muita gente. Com certeza. E para você, professor? Bom, eu acho que o evento ele confirma uma das principais teses da economia da inovação, que é o coração de um bom ecossistema é a escola, é a universidade, é onde o conhecimento é produzido. Então, o evento está acontecendo aqui também é um marco simbólico da importância da gente reforçar cada vez mais, né, eventos que ocorram e mobilizem os atores, não só do mundo da escola, da universidade, mas é onde tudo isso acontece, né? Onde a gente onde a sociedade está, né? Onde tudo aquilo que é a nossa diversidade acontece dentro de uma escola, acontece dentro da universidade. É curioso porque um evento como esse tem uma característica de unir os atores de um ecossistema, né? Então você tem aqui os jovens, os desenvolvedores, os empreendedores, mas você tem as agências governamentais, né, com o fomento, com o financiamento de toda essa estrutura, né? Você tem incubadoras, aceleradoras que recebem essas iniciativas e desenvolvem musculatura para essas ideias se tornarem projetos de inovação, né? Então, eu diria que esse é esse DNA que esse evento, né, confirma em acontecer dentro, né, da universidade. E
no caso do Centro Vasco Coutinho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar replicando, né? Tem que estar acontecendo em estados e municípios, acontecendo onde isso efetivamente puder mobilizar uma cadeia produtiva que é potente, que é intensa, né? Que tem oportunidade de gerar emprego, né? De gerar contratos, de gerar negócio, né? De gerar inovação, né? Então, nesse sentido, eu entendo que foi super acertada, né? Essa modelagem, né? Feita pelo Instituto Gamecom, né? E com todo o apoio que a deputada deu, né? E os outros atores governamentais para ele acontecer, né? Então, sim, muito bacana. Eu sou um exemplo vivo, eu sou o case de sucesso da Redscom, né? Eu gosto de compartilhar isso com a galera, porque eu sou capixaba, sou de Vila Velha, eu passei num processo seletivo deles de um projeto que existe dentro do Instituto chamado Agência Colab, está até acontecendo aqui no Espírito Santo também. E aí eu fui pro Acre com eles, lá eu conheci uma galera bem legal, meu network aumentou, meus contatos, meus trabalhos, e hoje eu tô aqui como host desse podcast por conta de um evento. Eu gostaria de saber se vocês estão jogando alguma coisa ultimamente. Vocês têm tempo para jogo? Olha, deputado, assim, eu jogava muito até a minha filha de 3 anos nascer, né? Assim, eu tenho uma mais velha de 14 e tenho a pequena de 3 anos. Então, com a de 14 até, às vezes, eu jogava um pouquinho comigo, Counter-Strike, né? Aí. Ou o pai apresentando Counter-Strike para a filha. Nós jogávamos, ela gostava. Mas quando a pequena nasceu, aí a gente precisou parar um pouquinho, né? Mas adoro. E você? Eu já joguei muito, assim, adorava jogar medalha de honra, né? Fazia virada à noite. Já tinha equipe fixa já, né? Que ia ter ali, já tinha o time pronto. Ó, quem vai jogar medalha hoje? Então já juntava a galera, todo mundo aquele dia no mesmo horário. Ultimamente não tá dando. Correria, né? Correria, então a gente vem aqui pro evento, a gente recupera as nossas memórias, a gente vê quanto esse mundo também é legal, quanto a gente interage. Porque eu acho também que tem um pouco desse desafio, né? O meu papel agora mudou em relação à questão dos jogos, né? Eu diria que a gente está no Congresso nesse momento, e você falou muito bem sobre o marco legal da inovação, que essa geração talvez não conheça o que foi o marco civil da internet, o que foi o marco da inovação, para a gente poder promover isso do ponto de vista de política pública, para que, por exemplo, empresas possam receber incentivos para poder se desenvolver a cadeia produtiva, seja não só do mundo game, né, mas é isso, é quem vende um computador, é quem produz o material que forma uma placa-mãe, existe toda uma cadeia produtiva. Só que hoje, no nosso país, tem um debate um pouco reduzido relacionado às bets, e que está prejudicando muito esse olhar sobre o mundo game, né? Porque bet não é game. A gente está falando que existe uma parte muito nociva do ponto de vista que é o vício em jogos de apostas, que é muito perigoso para o Brasil, muito perigoso para, assim, eu acho que a juventude acaba se expondo a algo que não é educativo. E quando a gente vem para um espaço como esse, aqui, a juventude tem a oportunidade de falar assim, não, isso aqui é educativo, isso aqui me traz conhecimento. Para eu poder entrar nesse mundo, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecimento, eu preciso fazer um networking, eu preciso ter estratégias para poder avançando dentro das questões dos jogos. Então, existe um outro mundo que realmente esse é o que a gente precisa promover enquanto política pública, enquanto inclusão digital. Por exemplo, a gente está aqui em Vila Velha, mas existem partes de Vila Velha que a gente não tem tanta promoção assim da inclusão digital. Então, até isso se interiorizar é o nosso grande desafio, né? É o nosso grande desafio. Sim, um evento como esse serve como espelho, porque se você for ali na mostra competitiva, você vê que tem 15 jogos, 10, 15 jogos ali, e às vezes pode servir de espelho. O cara fala, pô, eles conseguiram, eles estão ganhando eventos fora do Espírito Santo, eles estão ganhando premiações, por que eu não posso? E ainda mais aqui no Vasco Coutinho, né, que tem um curso de jogos, vou puxar um saco aqui pro Vasco Coutinho. No Vasco Coutinho tem um curso de jogos muito legal, né, que é referência daqui no nosso estado. Então, os alunos podendo ver isso de perto, eu acho muito bacana. Sim, a gente tem algo muito importante que o quanto que eventos como esse também, ao ativar o interesse, né, de uma região, de uma cadeia produtiva, de múltiplos atores, de um ecossistema, isso tem um efeito transformador importante, né? O que a gente pode depender disso? Primeiro,
ativar o interesse do jovem, né? Ele poder enxergar que há um lugar onde ele pode apresentar o que ele está desenvolvendo, ele pode aprender outras formas, etc. Né? Então, isso é um ponto importante. Mas o que é importante destacar aqui é o papel do Estado. Acho que aqui merece a gente falar um pouquinho sobre isso. Toda a evolução, toda a mudança normativa que a gente teve nos últimos 10, 15 anos, né, culmina no que está acontecendo aqui. Você tem o fomento do Estado, o Estado ajudando a desenvolver estratégias como essa. Você tem, ainda assim, o papel do Estado como sendo não só o indutor da inovação, mas sendo o protagonista. Ele quer desenvolver ações, ou seja, ele quer apresentar desafios públicos e ele quer, por meio de vários instrumentos, conversar com o mercado, fazer projetos com o mercado, com as startups, né, com empresas dos mais diferentes segmentos de tecnologia. Então, quando houve a mudança do marco legal, né, principalmente quando a gente fala do marco legal, né, do empreendedorismo inovador, né, da startup, empreendedorismo inovador, a Lei 182 de 2021, ela sela esse compromisso do Estado em dizer: queremos fazer inovação com o mercado, e não só induzindo o mercado, né, mas cooperando com o mercado. Né. Existe um dispositivo, que é o que a gente mais tem promovido, né, a AGU tem feito caravanas da inovação, as procuradorias estaduais têm produzido toolkits, como a de São Paulo, né, em Minas Gerais, etc. Assim, esse instrumento, o Contrato Público de Solução Inovadora, o CPSI, ele é um instrumento muito importante, porque o Estado pode apresentar um desafio, dizer o que não está funcionando bem, o que ele quer aprimorar, e ele faz junto com a startup. Ou seja, ele tem a oportunidade de interagir, modelando um game, ajustando um game, né? Customizando uma solução, e essa solução depois ganha escala, resolvendo vários outros problemas públicos na prefeitura, no governo do Estado, numa região, entende? Então, esse formato é interessante. E os games têm um papel, eu acho que aí, mais potente do que outras tecnologias, porque você tem condições de rapidamente mobilizar a comunidade, pelo interesse do jogo, né? De participar, de se mobilizar, de montar um time, chegar em primeiro, o ranqueamento, né? Conseguir as etapas, o avanço. Quer dizer, é uma forma de se relacionar onde o interesse público é preservado. O valor público é muito forte quando você usa um game, né, em políticas públicas. Então, acho que é super acertado fazer essa escolha estratégica. Eu fico muito feliz de saber que pessoas como vocês apoiam esse cenário, eventos, a criação de jogos, porque às vezes a gente que cria conteúdo ou jogos, se a gente bate na porta do poder público ou de alguma autoridade, a gente não consegue ter o respeito que vocês têm. Às vezes eles batem a porta na nossa cara, e saber que pessoas como vocês correm atrás disso é muito bom e deixa a gente mais tranquilo. Eu queria que você falasse algumas oportunidades que o governo, o Estado, pode oferecer para esses criadores de jogos. Eu vou falar e vou passar para o Antônio também tecer alguns comentários. Um evento como esse, né, vai ter uma premiação, né, de R$50 mil para quem se sair melhor dentro das competições. Enfim, vivemos num mundo de constante competição. Mas, além da competição, a gente também precisa estimular a cooperação. Então, essa cooperação ela é o que traz de mais rico dentro da diversidade que tem, seja na cultura game, seja na economia criativa, e essa forma de olhar isso também como uma alternativa ao mundo do trabalho, e não de exploração do trabalho, né? Então, eu quis dizer aqui anteriormente, com o processo, muita gente confunde o processo do avanço das IAs, da tecnologia, como se isso também fosse, de certa forma, só gerar a precarização do trabalho. Mas existe uma outra face que a gente pode gerar a valorização do trabalho. Mas, para valorizar o trabalho, eu preciso ter pessoas que estejam inseridas na cultura digital, na inclusão digital. A gente precisa de escolas preparadas, a gente precisa com que esses estudantes eles tenham a oportunidade de viajar, de conhecer. Uma coisa que eu falo, assim, professor, eu falo com o prefeito, eu falo com o vereador, eu falo com o secretário, eu falo, vocês precisam viajar, vocês precisam conhecer, muitas vezes, uma oportunidade e um mundo que talvez você parece que está distante daquela cidade de 10, 15, 20 mil habitantes, mas você vai ver que não é. A gente vive num mundo que dá para fazer cooperações, dá para trazer esse modelo mais de solidariedade e, principalmente, de gerar conhecimento e passar conhecimento. Eu tenho certeza
que o que você tem, viu, Antônio, de conhecimento, seria muito bom que as crianças do interior tivessem... Você faz a live, né? Mas eu falo assim, essa experiência que a gente está fazendo aqui, seria muito bom que elas tivessem acesso a isso. Ou que o conhecimento da universidade não ficasse só na universidade. Então, esse tipo de evento, ele traz para a gente essa realidade, né? Ele te tira lá do online e faz conversar frente a frente aqui. Você conversar diretamente com um seguidor seu, que vai te tirar a dúvida lá no comentário do Instagram, mas ele te vendo aqui no ao vivo é outra coisa. Então, eu acho que quem está no poder público, quem está na política, precisa acreditar que a política é ferramenta de transformação, sair um pouco do online, sair também um pouco dos likes e fazer coisa também mais da vida real aqui para que a gente consiga avançar na inclusão digital. Algo importante da gente abordar também do ponto de vista das universidades, das escolas, né, são importantes motores de transformação. Então, professores precisam também se preparar para dominarem algumas habilidades e tecnologias para utilização no processo de ensino e aprendizagem, né, e isso acho que os games conversam super bem, né, então, uma agenda de capacitação de professores, então parcerias com escolas e centros de formação de professores para isso, para desmistificar também, né, as tecnologias e os games, como muitas vezes a gente não consegue ter tanta facilidade de compreensão e utilização na sala de aula, né? Então isso acho que é uma oportunidade muito interessante dos jogos se aproximarem do mundo da sala de aula. Mas outra coisa que eu destacaria assim, existem muitos problemas públicos que a gente pode resolver com os games. E isso está acontecendo a todo tempo. Verdade. Nós temos prefeituras, secretarias, ministérios, governos do estado. Quer dizer, a gente tem um montante de organizações públicas que estão publicando seus desafios. Estão lançando editais, estão lançando concursos, estão lançando hackathons, estão lançando uma série de iniciativas dizendo ao mercado que sozinhos não conseguem resolver. Então, nesse sentido, é importante que a gente esteja atento a editais, né, a essas oportunidades que são publicadas em diferentes veículos, né, para que aí sim as startups, né, possam apresentar suas soluções e eventualmente até desenvolver um projeto, customizar uma solução, né, e nesse sentido o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador cria dispositivos para facilitar a contratação pública, ou seja, não vai ser só pregão. Isso é uma coisa que todo mundo fica receoso. Vai ser pregão, aí eu vou ter que ficar dançando, jogando uma dança que eu não conheço, né? Eu preciso ali fazer um lance de baratear muito a minha tecnologia, quer dizer, e inviabiliza muitas das vezes. O novo marco legal estabelece outros instrumentos, que inclusive permite que o Estado coopere, ou seja, interaja intensivamente com a startup, melhorando uma solução que depois ele incorpora, né, dentro do seu portfólio de tecnologias, sistemas, né, de softwares, etc. Quer dizer, aí a gente tem também o Estado, ou seja, os gestores públicos, as lideranças públicas, entenderem que existe hoje um marco legal que dá segurança jurídica, né, já temos várias iniciativas onde todos os instrumentos estão minutados, a gente já tem minuta de contrato, minuto de tema de referência, minuto de uma série de documentos que fazem parte de um processo de contratação, que simplifica o processo, né, para quem vai tocar. Então, nesse sentido, a gente também precisa dizer para o poder público, olha, vocês precisam se mexer, porque existe hoje uma segurança jurídica que a gente não está usando como poderia. Aqui no Estado, por exemplo, eu te dar um exemplo, a gente tem a Petrobras, que é hoje a principal empresa pública que faz CPSI, que é esse instrumento que tem na lei que eu estou comentando. Ela faz CPSIs frequentemente, né, e lá você pode ver um edital, né, e concorrer. Apresentar uma tecnologia, né, e aí, quem sabe, até desenvolver uma tecnologia com a Petrobras, ser sócio da Petrobras na tecnologia a partir do game. É outra perspectiva, né? Então, nesse sentido, já temos um ambiente normativo mais flexível, com mais segurança, demandas públicas não faltam, problemas públicos não faltam, né? Então, essa aproximação é muito importante acontecer. Sim. E como que a população pode ficar mais perto disso? É site, rede social, ou é algum órgão físico que eles têm que visitar? Como funciona? Bom, para conhecer as oportunidades do segmento de tecnologia para o governo de modo geral, a gente tem algumas iniciativas, né? Uma iniciativa que é importante que o poder público se utilize é a plataforma CEPIM, que é a plataforma de compras públicas para inovação, liderada pelo TCU e outros órgãos, onde lá você tem uma série de instrumentos e possibilidades de como se utilizar do marco legal, né?
A gente tem também uma iniciativa de GovTech, como se fosse acho que é GovTech Place, né, que é uma organização que está começando a documentar, credenciar, mapear startups e soluções para colocar isso disponível, né, para que todo mundo conheça. Então, a gente tem uma agenda que está começando ainda a se estabelecer, né, para que tenha esses diferentes canais, né, da gente acessar essas oportunidades. Eu diria assim, dá um pouco de trabalho, mas assim, diário oficial, você vê tudo, né? Aham. Tem tudo lá. Tem que abrir todo dia. Aí, eu tá ouvindo, isso aí foi pra você aí, que tá do outro lado aí. Então, tem que olhar. todo Entrar dia. lá no Comprasnet para ver, né, as oportunidades de aquisição. Quer dizer, isso, toda empresa que pretende se aproximar do Estado, né, vai precisar fazer esse dever de casa aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas daqui a pouco, né, você sai bem. Porque ali você tem todo dia oportunidades de municípios, governos de Estado, né, da União, né, do governo federal, comprando tecnologias a todo tempo. A gente está perto do final, eu queria que vocês falassem pra gente como que o Espírito Santo ele pode se consolidar como um estado que promove esse tipo de evento que está acontecendo aqui hoje, como São Paulo, Rio de Janeiro. Quando fala games ou tecnologia, todo mundo vai para São Paulo. Já me falaram para eu morar lá várias vezes. Eu falo, tá maluco? Vou sair de Vila Velha nada para morar em São Paulo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acredito e muito, agradeço a Ana por estar trazendo isso para cá e eu queria saber de vocês também. Bom, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu falo que é o estado mais lindo do Brasil. E gente, é o estado mais lindo do Brasil. Agradecer mais uma vez assim, a Gamecom por jogar à luz nesse momento que nós estamos vivenciando muitas transformações, sobretudo a transformação digital constante, e mostrar que tem caminhos para que isso aconteça. O Espírito Santo tem casos muito relevantes quando se fala da inovação, startups, experiências, e é o nosso desafio, assim como eu falo do turismo, né? Nós temos um estado lindo, maravilhoso, de montanhas, dunas, praias, Mata Atlântica, né? A gente tem aqui toda uma biodiversidade linda e a gente tem ainda o desafio de mostrar o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Um evento como esse, ele cria uma escala importante, uma vitrine para mostrar primeiro que é possível, né? E trazer também as parcerias que são certas para que esse tipo de evento ocorra. Então, em primeiro lugar, para se tornar uma referência, é o fato da gente também buscar o fomento disso, né? A gente precisa colocar também isso dentro do orçamento público. E eu falo isso porque quando eu fui candidata a governadora, viu, professor, em 2018, eu falava assim, tem um item na nossa Constituição Estadual que destina 2,5% de recursos totais da arrecadação do Estado para ciência e tecnologia. Só que esse índice de 2,5% ele nunca foi cumprido. Então, eu chego num momento em que tudo isso que você falou, que a gamificação ela pode melhorar o indicador da educação, da saúde, da assistência, ela pode melhorar indicadores relacionados ao mundo do trabalho, ela pode relacionar indicadores ao mundo do empreendedorismo, né? Já que a gente está falando também desse processo da inclusão do desenvolvimento local, e a gamificação ela ajuda isso. Não tem um caminho para a gente não fomentar se não seja colocar isso dentro do orçamento com políticas públicas. Então, vejo que o nosso Estado ele é organizado fiscalmente, é um Estado equilibrado, é um Estado que tem nota A no Tesouro, mas que a gente ainda precisa transformar isso numa cultura e normalizar também um pouco dessa cultura, mostrando. E aí eu quero parabenizar todos vocês aqui da RedesCon, o Instituto Gamecom, que trouxeram com a gente esse evento, porque conseguiu mostrar para a imprensa, tem conseguido mostrar para quem está acompanhando que não é só um jogo, tipo, ficar fechado no quadradinho ali. Só diversão, jogando, né? Não. Consegue mostrar que tem um mercado, que tem uma economia criativa, que tem uma cultura. Então, eu acredito que é reforçar essa imagem de divulgação, assim como você faz nas suas lives, mas mostrar que para você fazer a live, o quanto de profissional que tem atrás. Sim. Então, Ixi. quantos Só aqui já tem o exemplo, tem vários. né? Então,
É isso, agradecendo aí a todos os profissionais. A gente vai conseguir transformar isso em uma cultura de mais oportunidade e de inclusão. Tenho certeza disso. Eu acho que um outro ponto importante que a gente precisa ter os estados, e especialmente o Espírito Santo, né, com todas essas valências aqui que a deputada colocou, a gente precisa criar um ambiente normativo que induza, que incentive de segurança jurídica, ou seja, a partir desses marcos federais, né, o Estado avançar nos seus marcos estaduais e, quem sabe, até as prefeituras também fortalecerem a indução das atividades econômicas específicas relacionadas a games, relacionadas à interação, né, dos jogos com a solução de problemas públicos. Isso é uma coisa interessante. Quando o Estado fala que quer fazer, que pode ser feito, quais são os instrumentos, isso ativa o interesse de todo o ecossistema. Todo o ecossistema funciona bem quando ele tem segurança jurídica, porque a segurança jurídica é o princípio de confiança. Então, se o Estado mostra que ele quer, que ele mostra os caminhos, né, e dá segurança, todos os atores passam a confiar, né? Então, o empreendedor vai confiar, um fundo de investimento vai confiar, né? Uma incubadora vai investir em programas para fortalecer as startups e assim por diante, né? Então, nesse sentido, é importante a gente dar esses passos, porque a regulação federal, ela às vezes é muito ampla. Ela não necessariamente diz como é que você faz isso acontecer no seu município, né? E a gente precisa traduzir isso de lá para cá. Então, caminhar nessa agenda eu acho extremamente importante, porque vocês já têm muitas capacidades já demonstradas de empreendedorismo, né, de vanguardismo na inovação e tecnologia, né? Então, acho que isso seria um caminho importante. Obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Eu vou pedir para vocês darem um tchauzinho para aquela câmera ali. E é isso, essa é a Heads com ES 2025 e aqui todo mundo joga.